Muito bem-vindo. Nesse vídeo vamos comentar, ou pelo menos eu quero argumentar com você de como linguagem Julia é uma ótima alternativa a C ou Fortran quando você for fazer programação em física. Então, se você não conhece, eu sou o professor Noel e eu estou aqui para fazer uma afirmação muito forte. Eu estou aqui para afirmar o seguinte: a Julia já é uma linguagem que pode substituir C ou Fortran em aplicações acadêmicas. Essa é uma afirmação muito forte. Eu tenho certeza que você espera que eu traga algum argumento mais convincente. E faz mais sentido eu mostrar algum cenário fictício para você. Então eu trouxe o seguinte: imagina que alguém apareça com essa informação para você e você quer provar que isso é fake news ou não. Então, minha hipótese inicial é que a Terra gira porque tem um gato gigante que fica lambendo ela. Eu sei que você pode perfeitamente abrir a janela, olhar para o céu e ver que não tem um gato gigante, mas vamos assumir que você recebeu essa tarefa e você tem que provar que isso é verdade ou não, que isso é fake news ou não. Você pode usar princípios da física, sei lá, como conservação de energia, conservação de momento, para poder descobrir algum experimento que pode ser feito. Mas vai chegar algum momento onde todos os seus cálculos com papel e caneta vão se tornar complicados demais para você continuar fazendo as contas no caderno. Nesse momento você sai da parte exclusiva de papel e caneta e você vai acabar utilizando o computador em algum estágio e por algum motivo. E existem duas grandes direções que você pode ter. Você pode ter a primeira, que é a modelagem física somente com equações diferenciais, ou você quer fazer algum tipo de estatística. Então, nesse momento, você pode perfeitamente resolver seu problema usando o Python. Tá? Não é um tipo de problema muito elaborado, que eu não nego aqui. Se você já está acostumado a usar Python ou MATLAB, Octave ou qualquer linguagem similar, vai dar conta do recado. Mas em algumas situações você precisa de muita resolução, você precisa de muitas estatísticas. O tipo de problema que você quer resolver simplesmente não cabe mais no seu computador e você precisa usar um supercomputador. Nesse momento é onde a gente faz códigos otimizados, em especial com ou muitos computadores ou com hardware especializado, que placa de vídeo é o mais comum. Nesse segundo momento, onde você está pensando exclusivamente em códigos otimizados, você esqueceu que existe um gato gigante lambendo a terra. Nesse momento aqui que você está olhando, você simplesmente está mais preocupado com o que um indiano está falando no YouTube sobre programação paralela do que qualquer física que você estava tentando entender ou descobrir. Tá? E esse tipo de problema, onde você tem que fazer uma modelagem física, uma modelagem de engenharia e depois reescrever tudo, dependendo da sua situação, para poder ter um código numérico otimizado, isso não é exclusivo da física, isso acontece em vários cenários. E é tão famoso que tem um nome, chamado problema de duas linguagens. É exatamente este tipo de problema que originou a linguagem Julia. É esse tipo de cenário que a linguagem busca resolver, onde você pode sim fazer um protótipo das suas ideias na linguagem, e se você decidir que quer fazer uma coisa muito mais séria e elaborada, Julia permite que você faça isso. Você não precisa ter dois códigos diferentes. Você pode ter um código só, onde você resolve os dois problemas. Então, só para poder deixar mais formal o que eu acabei de dizer, tá? Então, qual que é o objetivo? É que você faça seu protótipo e seu código otimizado no mesmo lugar. Eu não estou dizendo que o código vai ser fácil de ler, eu estou dizendo que é possível. Aí vem a próxima pergunta de se o que eu estou dizendo é verdade, se isso é possível. O que não falta é benchmark na internet, então eu não vou trazer aqui exemplos específicos porque isso já está divulgado fazem anos, né, pelos grupos de discussão de Julia. Então, por que isso não foi feito antes? Por que simplesmente não pode fazer alguma coisa em Python ou em MATLAB que permita que isso aconteça? Ou o inverso, por que eu não consigo deixar o C mais fácil de programar? Bem, é que antes não existiam as ferramentas, tá? Essa é a resposta curta.
Então, depois que as ferramentas foram criadas, você simplesmente não pode apagar os seus códigos antigos, por exemplo, de Java, porque senão você quebra a compatibilidade de código. Então, você meio que só aceita que você precisa de uma linguagem nova para ter paradigmas e perspectivas e algoritmos novos que precisam ser gerados. Então, sendo mais técnico ainda, como que isso foi possível? Bem, existem duas maneiras de pensar e programar. O primeiro que é a compilação, a Just-in-Time Compilation, e a segunda é Multiple Dispatch. Eu não coloquei o nome em português porque eu estou tão acostumado a ler em inglês e as palavras-chave acabam aparecendo mais em inglês, então eu mantive o nome em inglês mesmo. São dois conceitos que você, na hora de programar, às vezes você não precisa se preocupar tanto. Você se preocupa realmente quando você quer fazer código otimizado, mas eu acho que é melhor eu explicar pelo menos o porquê, ou mais ou menos como cada um desses conceitos funcionam, porque aí você não sai daqui desse vídeo achando que Julia é só uma versão de Python mais rápida. O primeiro componente é que você pode compilar o código. Então, significa que seu código vai ser convertido em linguagem de máquina e uma vez que ele é otimizado, vai rodar tão rápido quanto o seu hardware permite. Se você já é um programador mais elaborado ou mais avançado, você já pode conhecer como alguns pacotes como Cython, Numba ou PyPy, que fazem algo parecido em Python, mas em Python você não consegue fazer isso na linguagem inteira. Você consegue fazer isso para muita coisa, mas não por 100% da linguagem. Em Julia foi feita com várias escolhas de como a linguagem tem que funcionar por dentro para que isso seja possível. O segundo é Multiple Dispatch, que é uma maneira nova de programar, que significa que a chamada de função que será executada depende de todos os argumentos. Eu já vou trazer uns exemplos para isso daqui ficar mais claro. Mas só para poder deixar claro, essas duas escolhas foram escolhas. Você tem sim o benefício da otimização de código, mas é claro que você vai ter alguns problemas em alguns outros lugares, tá? Então não é tudo mil maravilhas. Vamos pelo menos tocar novamente nessa parte do desempenho, uma vez que essas duas escolhas foram feitas. Eu tenho essa citação que está na tela, que eu preciso ler para você sair desse vídeo tendo uma noção melhor a respeito do critério desempenho. Então, lendo já com uma tradução em português, né? Qualquer um que trabalhou extensivamente com Julia sabe que o Julia não faz mágica para gerar performance em qualquer tipo de código. O ponto principal de performance em Julia é que não tem nada no design principal que proíbe você de chegar no mesmo nível de desempenho de um código em C. Presta atenção no que isso quer dizer. Significa que não tem nada que proíba. Se o seu código em Julia não está idêntico ao desempenho de um código em C, é porque algum ser humano, em algum dia, em algum ano, simplesmente escreveu um código em C otimizado que, por acaso, não foi escrito, não foi transcrito para a linguagem de Julia ou semelhante. Tá? Então, não é a linguagem que proíbe, é o esforço humano de ficar fazendo micro-otimizações em lugares diferentes. Tá? Então, vamos deixar isso claro direto. Se você se pergunta, Julia é mais rápido ou mais lento que C? É idêntico se você escrever um código idêntico. Tá? Vamos deixar isso claro. Não é a linguagem que proíbe, é você, ser humano, que está programando. Vamos ver alguns pacotes que são úteis para física, porque a gente está aqui para falar de física. Bem, existem muitas áreas de domínio de física, então eu peguei alguns pacotes que eu diria que são mais úteis para uma gama maior de áreas de pesquisa. Tá? Programação em placa de vídeo, o CUDA.jl. Então, JL é a extensão dos arquivos em Julia. Então, o CUDA é o pacote principal de programação paralela. Não é só em CUDA, não é só com placas de vídeo da NVIDIA. Você pode programar com AMD, com que mais? AMD, com Intel, que é da linha Arc, e da AMD, você também pode programar. E da Apple também, Apple ou Metal.jl você também pode programar.
Se você trabalha com equações diferenciais, o pacote de equações diferenciais em Julia, eu concordo que ele é pesado na hora de fazer a instalação, mas ele é o melhor do mercado. Melhor que os programas escritos em Fortran, que eram considerados melhores antes. Esse daqui realmente é o melhor do mercado. Se você programa com muitos computadores, hoje já tem suporte para programação paralela. Existe nativo programação paralela. Se você gosta muito de programar em sistema distribuído, o MPI.jl vai ser o seu caminho. Se você quer fazer uma álgebra linear e você sabe que você tem algum benefício em específico com o pacote MKL de álgebra linear, você também pode instalar facilmente. Se você já sabe que você trabalha com aplicações paralelas, existem alguns padrões de programação, alguns padrões de acesso a dados. O Parallel Extension pode facilitar muito a sua vida. Se você só quer programar com programação multithreading do seu computador, o Threads.exe resolve sua vida também. Aí esse pacote que é muito especializado. Esse daqui é só para aquelas pessoas que trabalham com notação de Einstein. Quando você faz somatórias e você tem índices e muitos índices. Se você já tentou fazer código otimizado, sabe que a ordem de acesso aos dados importa. Se você não sabe e quer dar um jeito de otimizar, eu acredito que esse pacote Tulio aqui vai resolver muito sua vida. E por último, Static Arrays. Se você é uma pessoa que trabalha com muitos dados pequenos, você pode colocar esses dados pequenos em umas regiões específicas da memória para poder ganhar desempenho. Esse pacote aqui, Static Arrays, resolve sua vida também. Tá? Então, dependendo da sua aplicação, já existem pacotes que fazem muita coisa para você. Mas não é necessariamente pelo desempenho que as pessoas ficam em Julia. Eu estou falando isso inicialmente porque provavelmente você já esperava escutar. Mas não é exclusivamente por causa da performance que as pessoas ficam. É realmente pelo outro fator, pelo Multiple Dispatch. Então agora eu tenho que trazer sim alguns exemplos mais concretos para fazer sentido de o que essa nova maneira de programar significa. Então aqui eu tenho um exemplo onde eu quero calcular a área de alguma coisa. E depende. Se eu tenho só o raio, eu posso perfeitamente calcular qual que é a área do círculo. Se eu tenho duas medidas de distância, eu posso interpretar como se fosse um quadrado, então eu posso multiplicar os dois. Tá? Então perceba que o nome da função área é idêntico para os dois métodos. O que está variando são os tipos de entrada. No raio, eu defini explicitamente que eu quero que seja de um tipo float. E nesse segundo exemplo, eu defini explicitamente que eu quero que seja do tipo inteiro. Não precisa, mas eu quis deixar explícito para poder ficar claro o que está acontecendo. A hora que eu for utilizar o código, eu simplesmente chamo o nome da área e passo os argumentos certos. Por que isso é útil? Porque eu posso desenvolver um pacote só com esses dois métodos, colocar na internet e você que está me assistindo pode baixar esse pacote e definir a área do que você quiser. Às vezes você está trabalhando com a área, por exemplo, da área de uma esfera. Então você pode ir lá e definir. Você mesmo cria um próximo método que calcula qualquer área da esfera. Você programador, não precisa da minha autorização para poder modificar alguma parte interna do meu pacote. Então, para fazer colaboração de pesquisadores, isto é uma maravilha. Deixa eu trazer só mais outro exemplo aqui para você ver como é que funciona. Então, eu estou trazendo dois pacotes, então eu já estou carregando dois pacotes, um para trabalhar com margem de erro e outro para poder trabalhar com unidades. Tá? Então o que você está vendo aqui na tela não tem nada de excepcional, é só calcular a posição e velocidade de um movimento linear uniforme. Tem a velocidade inicial que eu estou dizendo, que ela tem margem de erro e ela ainda tem uma certa unidade. A aceleração da gravidade eu não tenho certeza porque eu não quis, e o tempo também tem alguma incerteza porque eu decidi. Se você começa com essas variáveis, aplica alguma função, você obtém o resultado esperado com propagação de erro certo e com as unidades de erro correta também.
Essa parte de você integrar pacotes diferentes só acontece por causa do Multiple Dispatch. Ela facilita muito a integração. E por quê? Pelo mesmo motivo anterior. Você só precisa, deixa eu voltar um exemplo aqui, você só precisa saber qual que é a função e baseado no argumento. Se eu crio um pacote chamado de medição, eu sei como que funciona a operação de adição, eu não preciso mais me preocupar com mais nada. Eu simplesmente posso fazer a integração com outro pacote que aceita uma soma genérica. Então, toda vez que eu for fazer um pacote em Julia que ele é genérico, e você definiu qual que é a operação de soma, você definiu qual que é a operação de exibir na tela, esses pacotes podem se comunicar. Então, esses dois pacotes eu escolhi porque eles são assim, simples de compreender. Mas a integração entre os dois não foi feita internamente. E um pacote não foi desenvolvido com o outro em mente. E esse é o tipo de coisa que contrasta bastante se você for em outras linguagens de programação, onde um programador precisa da autorização de outro programador para mexer na parte interna. Então, só para poder ser concreto, então, essa ideia de erros e unidades acontece também em Python, mas precisou de uma discussão inteira para isso acabar acontecendo. Então, é possível, mas existe discussão. Em Julia você consegue fazer essa integração muito mais fácil. Como que você usa? Então, se você gostou tanto e você quer começar, bem, você pode instalar no seu dispositivo Julia, então você entra no site oficial e baixa. Se você não quer instalar nada no seu computador, agora pelo Google Colab você tem um recurso. Então você, uma vez que abre o notebook do Google Colab, você vai ter que mudar qual que é o tipo de runtime que está sendo executado. Então, se você só abre o Google Colab, vai vir com o Python. Você tem que clicar em alguns botões espertos para ele poder rodar em Julia. Ou você pode simplesmente entrar no site juliahub.com e no momento que eu estou gravando esse vídeo, se é a primeira vez que você faz a inscrição, você tem 20 horas de grátis para poder ficar testando. Eu acredito que vale bastante a pena. E por último, se você já sabe programar e quer se desenvolver muito mais em Julia mesmo, bem, eu tenho 2 cursos que eu estou meio que fazendo um marketing para mim aqui. Se você já sabe Python, já sabe MATLAB, já sabe programar, mas não sabe as nuances da linguagem em Julia, então eu já tenho um curso especializado para isso. E se você não quer, se você já sabe até programar em Julia porque você achou fácil, mas você quer deixar seu código mais rápido através de paralelismo, porque você sabe que é isso que você precisa. Eu tenho também um curso especializado só na parte de programação paralela em Julia. E com isso, termino meu vídeo. Se você gostou, deixa um like. Se você tem algum comentário, deixa aí na parte de baixo do vídeo. E até a próxima.